que nós estamos perto da volta de Jesus, todos nós sabemos, os sinais estão aí para quem quiser ver, as profecias estão se cumprindo e o cinema mundial, principalmente dos Estados Unidos, está percebendo isso de uma certa forma, né? Tantas guerras, tantas catástrofes, tanta coisa ruim acontecendo no mundo, e eles estão explorando ao máximo. Hollywood, os estúdios de cinema dos Estados Unidos e de outros países também, mas principalmente dos Estados Unidos, estão explorando isso ao máximo por meio dos chamados filmes apocalípticos. Tanto filmes do cinema quanto séries estão explorando demais esse tema apocalipse, fim do mundo. E o tipo de apocalipse, né, a modalidade de apocalipse, né, de mundo pós-apocalíptico que mais ganha adeptos ao redor do mundo é o apocalipse zumbi. Zumbi é aquele morto-vivo. Uma pessoa que deveria estar morta, mas mesmo podre, caindo nos pedaços, mesmo sem braço, sem perna, sem parte do corpo, enfim, um morto-vivo. Zumbi é nada mais é do que um morto-vivo. E as 3 séries mais famosas de mortos-vivos são The Walking Dead, The Last of Us e Resident Evil. Inclusive, Resident Evil ficou famoso nos videojogos, né, no videogame, e foi para os cinemas com a Lila Jovovich, acho que é Mila é uma atriz ucraniana que ela, a mesma atriz lá do filme lá do Joana Dark, ela virou a protagonista desse filme, né, Resident Evil, né, dessa série cinematográfica. Então são 3 séries, as 3 séries mais famosas de apocalipse zumbi são The Walking Dead, Resident Evil e The Last of Us. The Last of Us surgiu no videogame também, e Resident Evil. Agora The Walking Dead surgiu a série mesmo. Então Hollywood gosta de explorar terror, no caso é uma mistura de filme de aventura com terror, porque são mortos-vivos andando, comendo, mordendo as pessoas, e as pessoas que são mordidas, geralmente a temática é bem parecida, né? Ou são vírus que se espalham pelo mundo e criam uma legião de mortos-vivos, ou são simplesmente cadáveres, né, que saem dos túmulos e começam a atacar as pessoas que estão vivas. Então, mas acredito que a temática dessas 3 séries é bem parecida, né, de um vírus que atinge o mundo inteiro e os mortos-vivos saem por aí mordendo os vivos, contaminando os vivos, e os vivos têm que morrer também, enfim. Então, só que o apocalipse zumbi, nós sabemos que, assim, o apocalipse, né, zumbi, retratado por essas séries, tanto cinematográficas quanto séries dessas convencionais, nós sabemos que o zumbi não existe. Não há como um cadáver levantar do túmulo, levantar do caixa, sair debaixo da terra e começar a atacar as pessoas. Isso não existe. Mas existe um apocalipse zumbi que é real, existe. Ele está acontecendo nesse momento no mundo com intensidade cada vez mais maior, cada vez mais absurda. E a principal causa, né, desse apocalipse zumbi real são os vícios. Eu já publiquei no meu canal um vídeo a respeito de vícios, como sair dos vícios. Mas eu quero mencionar aqui, da forma mais resumida possível, para esse vídeo não ficar longo demais, os 3 principais vícios que tomam conta do ser humano, que dominam o ser humano e transformam o ser humano no verdadeiro zumbi, que são o vício das drogas, o vício em jogos e o vício em internet, principalmente redes sociais. Eu quero começar aqui falando do vício em drogas. O vício em drogas, né, nós sabemos que a maconha é uma das principais portas de entrada do mundo dos vícios, em drogas, no caso. Mas a maconha não é a única porta de entrada. São 3 principais portas de entrada.
para drogas mais perigosas, mais mortais, que são o álcool, o tabaco e a maconha. Na verdade, as duas principais portas de entrada para o mundo das drogas são o álcool e o tabaco. E, aliás, somente tem coragem de fumar maconha quem fuma tabaco também. Tanto que existe uma mistura de tabaco com maconha chamada baseado. Então, são três as principais portas de entrada para drogas mais perigosas. A maconha não é a principal. As principais portas de entrada são o álcool e o tabaco. Porque na maioria das vezes só tem coragem de fumar maconha quem já fumou tabaco. Ou quem fuma tabaco. Então, as 10 piores drogas, lícitas e ilícitas, que foram mencionadas aqui na eternaaprendiz.wordpress.com, diz assim: um estudo liderado pelo professor David Nutt da Universidade de Bristol, no sudeste da Inglaterra, analisou 20 drogas ilícitas e as classificou numa escala do nível de dependência, efeitos no organismo e interação social. Confira as 10 piores drogas. Em primeiro lugar, heroína. A heroína ou diacetilmorfina é uma droga opioide natural ou sintética produzida e derivada do ópio, extraído da cápsula ou fruto de algumas espécies de papoula. Foi usada enquanto fármaco de 1898 até 1910, ironicamente, uma vez que é muito mais aditiva, como substituto não caçador de dependência para morfina e antitússico para crianças. É expectorante, caso. Antitússico ou antitussígeno é a mesma coisa que expectorante. A heroína foi proibida nos países ocidentais no início do século XX devido aos comportamentos violentos que estimulavam nos seus consumidores. Em forma líquida, ela é usada como uma seringa que injeta droga direto nas veias, mas também pode ser inalada. Então, a heroína é usada tanto como a cocaína quanto como a maconha. Em segundo lugar está a cocaína. É classificada como uma droga alcaloide derivada do arbusto Erythroxylum coca lamarck, estimulante com alto poder de causar dependência. Seu uso continuado pode levar a dependência, hipertensão arterial e distúrbios psiquiátricos. Em forma de pó, a droga pode ser consumida de várias formas, mas o modo mais comum é pela aspiração. Em 1863, o químico Angelo Mariani desenvolveu o vinho Mariani, uma infusão alcoólica de folhas de coca que chegou a ser muito apreciado pelo Papa Leão XIII, que inclusive premiou Mariani com uma medalha honorífica. A Coca-Cola seria inventada em parte como tentativa de competição dos comerciantes americanos com o vinho Mariani importado da Itália. Segundo rumores, que eu acredito que são verdade, o refrigerante continuaria desde a sua invenção até 1913 a incluir cocaína nos seus ingredientes, e seus efeitos foram sem dúvida determinantes do poder atrativo inicial da bebida. Em 1885, a companhia americana Parke Davis vendia livremente cocaína em cigarros, pó ou líquido injetável sob o lema de substituir a comida, tornar os covardes corajosos, os silenciosos eloquentes e os sofredores insensíveis à dor. Apesar do entusiasmo, os efeitos negativos da cocaína acabaram por ser descobertos. Agora, falando um pouco mais da cocaína, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu falar os efeitos colaterais, Porque eu não quero falar aqui o modo como a cocaína é consumida, justamente para não incentivar ninguém a consumir. Mas os efeitos colaterais são do uso agudo. Com o uso excessivo ou prolongado, a droga pode causar efeitos indesejáveis como coceira, taquicardia, alucinações, delírios persecutórios, ou seja, mania de perseguição, e outros sintomas comparáveis à psicose anfetamínica. Os sintomas de uma overdose podem envolver hipertermia, temperatura corporal demasiadamente alta e hipertensão, elevação acentuada da pressão arterial, além de arritmia cardíaca e morte súbita. Ansiedade, paranoia e agitação psicomotora também podem ocorrer, especialmente quando os efeitos começam a diminuir. Em dosagens altas foram observados tremores, convulsões e aumento da temperatura corporal. Eventos cardíacos adversos graves, particularmente uma parada cardíaca, são mais frequentes em altas doses devido ao efeito da cocaína que bloqueia os canais de sódio. Esses efeitos podem ocorrer ou não após uma única dose baixa, mas são mais prováveis com o uso continuado de doses altas. Arritmias cardíacas, complicação possivelmente fatal. Trombose coronária com infarto do miocárdio provoca 25% dos infartos totais de jovens de 18 a 45 anos. Trombose cerebral com AVC. Outras hemorragias cerebrais devidas à vasoconstrição simpática, necrose ou morte celular cerebral, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, hipertermia com coagulação disseminada potencialmente fatal.
O consumo crônico de cocaína causa desequilíbrios nos níveis dos neurotransmissores e efeitos associados à toxicidade crônica da droga. Esse aspecto pode fazer com que os receptores desapareçam da superfície celular ou reapareçam nesta, de modo que altera seu perfil de ligação através do que é chamado suprarregulação e infrarregulação. No entanto, estudos sugerem que os usuários de cocaína apresentam atividade normal no transportador de dopamina, de modo que há evidência anedótica de que a cocaína tem propriedades neuroprotetoras para os neurotransmissores de dopamina. Os possíveis efeitos colaterais do uso crônico quando o efeito da droga cessa incluem aumento do apetite, ou seja, aqui está falando da abstinência agora, né? Aumento do apetite, dores, insônia ou hipersonia, letargia, agitação, retardo psicomotor, sonhos lúcidos e coriza. A depressão com ideação suicida também pode se desenvolver em usuários que fazem uso pesado da droga. Ainda o consumo crônico da cocaína degrada os transportadores vesiculares de monoamina, como o VMAT2, os neurofilamentos, e provoca outras alterações morfológicas, o que indica a possibilidade de serem causados danos neurológicos de longo prazo na regulação da dopamina. Todos esses fatores, incluindo os efeitos reforçadores, contribuem para o aumento da tolerância à droga, que passa a exigir doses maiores a fim de que os efeitos pretendidos sejam alcançados. A diminuição das quantidades de serotonina e dopamina no cérebro, que costumam se iniciar após o pico de efeito da droga, uma das causas da disforia e da depressão após o uso. A retirada física da cocaína não desencadeia risco de morte e costuma ser menos intensa que a retirada de anfetaminas e benzodiazepinas. Os efeitos colaterais físicos do uso crônico de cocaína em forma de crack, agora entrando no crack, que é a pedrinha, né? Incluem hemoptise, sangue expelido por tosse, broncoespasmos, coceira, febre, eosinofilia pulmonar e sistêmica, dor no peito, trauma pulmonar, dor de garganta, asma, voz rouca, dispneia ou falta de ar e sintomas semelhantes à gripe como coriza e congestão nasal. A cocaína contrai os vasos sanguíneos, dilata as pupilas e aumenta a temperatura corporal, a frequência cardíaca e a pressão arterial. Também pode causar dores de cabeça e complicações gastrointestinais como dor abdominal e náuseas. Além disso, a cocaína costuma causar ranger de dentes involuntários, sintoma denominado por bruxismo, que pode deteriorar o esmalte dos dentes e causar gengivite. Além disso, os estimulantes com cocaína, metanfetamina, até mesmo cafeína, causam desidratação e boca seca. Como a saliva é um mecanismo importante na manutenção do pH oral, usuários crônicos de cocaína que não se hidratam adequadamente podem sofrer desmineralização em seus dentes devido à diminuição do pH oral. O uso de cocaína também promove a formação de coágulos sanguíneos. Esse aumento na formação de coágulos sanguíneos é atribuído à ação que a cocaína exerce sobre o ativador plasminogênio tecidual e o aumento no número, ativação e agregação das plaquetas. O uso crônico por via intranasal, ou seja, pelo nariz, degrada o tecido cartilaginoso que separa as narinas, né, que é esse negócio aqui no meio, septo nasal, né, que chama de septo, podendo causar seu rompimento completo, ou seja, deteriora o septo nasal, que é essa cartilagem que fica aqui. Devido à transformação da cocaína por meio do cloridrato de cocaína, um ácido clorídrico diluído é formado no organismo. A cocaína também pode aumentar o risco de desenvolvimento de doenças raras do tecido conjuntivo, doenças autoimunes como lúpus, síndrome de Goodpasture, vasculite, glomerulonefrite, síndrome de Stevens-Johnson, entre outras datologiasonças. Também pode causar uma grande variedade de doenças renais, incluindo insuficiência renal. Ainda o uso crônico de cocaína aumenta o risco de acidente vascular cerebral, que é o AVC, tanto do tipo hemorrágico como isquêmicos, e o risco de ataque cardíaco. São comuns síndromes psiquiátricas como esquizofrenia e depressão profunda unipolar. Outros efeitos a longo prazo são perda de memória, perda da capacidade de concentração mental, perda da capacidade analítica, falta de ar permanente, trauma pulmonar, dores torácicas, destruição do septo nasal se inalada, perda de peso até níveis de desnutrição, cefaleias ou dores de cabeça, síncopes ou desmaios, distúrbios dos nervos periféricos, sensação do corpo ser percorrido por insetos, formigamento, né? Silicose, pois é comum o traficante adicionar talco industrial para aumentar seus lucros, fato verificado em necropsia, exame de hemogramas. Durante a gravidez pode provocar descolamento prematuro da placenta, hemorragia, infarto do miocárdio e tal.
Agora, deixa eu ver. Vamos pular para toxicodependência. A dependência de cocaína ocorre por meio de elevação da expressão gênica da proteína delta F ou SB no núcleo accumbens, que resulta em modificação pós-transicional dos neurotransmissores presentes no núcleo accumbens. Os níveis de delta AF ou SB aumentam com o uso de cocaína. Cada dose consecutiva de cocaína continua a aumentar os níveis da delta F ou SB incessantemente. Níveis elevados de delta F ou SB levam a aumentos nos níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, que por sua vez aumenta o número de ramos e espinhas dendríticas presentes em neurônios do núcleo accumbens em áreas do córtex pré-frontal do cérebro. Essa alteração pode ser identificada rapidamente e se prolongar por semanas após o último uso de cocaína. Conjuga-se com etanol, que é o álcool etílico, né, o álcool convencional, presente nas bebidas alcoólicas, formando cocaetileno ainda mais tóxico. Por isso que muitas pessoas, né, que tomam álcool e geram cocaína para que o efeito seja ainda mais potente. Testes preliminares com ratos mostraram que a indução da expressão de delta F ou SB, principalmente no núcleo accumbens e no estado estriado dorsal, causam tolerância reversa à cocaína. A proteína delta FSB aumenta a expressão da subunidade GLUR2 do receptor AMPA. É tudo esses negócios aí de química, né? Além de diminuir a expressão de dinomorfina, e nesse modo aumenta assim a sensibilidade à droga. É difícil definir a dose considerada alta, visto que varia de pessoa para pessoa e de acordo com a pureza da cocaína. Deixa eu pular aqui para... tá. Deixa eu ler isso aqui, vai. Em alguns organismos com apenas 1 grama ou um papelote, ultimamente o pessoal está vendendo uns negocinhos desse tamanho aqui, de plástico. Você vê muito desses negocinhos de plástico jogados na rua, né? Um negocinho desse tamanho aqui já é o suficiente, né? O equivalente a um papelote. Só esse tantinho aqui, com esse tantinho de cocaína, os efeitos estimulantes já começam a aparecer. Ou seja, para você ficar viciado, basta um negocinho desse. Os efeitos em altas doses são convulsões, depressão neuronal, alucinações, paranoia geralmente irreversível, taquicardia, mãos e pés adormecidos, depressão do centro neuronal expiratório, depressão vasomotora e até mesmo coma e morte em uma overdose. As overdoses de cocaína são rapidamente fatais, caracterizam-se por arritmias cardíacas, convulsões epiléticas generalizadas e depressão respiratória com asfixia. E esse aqui é uma cena da Cracolândia em São Paulo, que a essa altura a Cracolândia já está espalhada por boa parte do centro de São Paulo, e dependendo de quem for eleito prefeito neste ano em São Paulo, a tendência é isso aqui se espalhar para a cidade inteira. E não é só em São Paulo, vários lugares do país você encontra cenas como essa, mas em São Paulo é mais famoso, né? Agora vamos para... deixa eu ver aqui. Continuando aqui, as 10 piores drogas, os barbitúricos estão em terceiro lugar nessa lista aqui, de 2009. Barbitúricos são sedativos e calmantes. São usados em remédios para dor de cabeça, para hipnose, para epilepsia, controle de úlceras pépticas, pressão sanguínea alta, para dormir. Nos primeiros anos de uso dos barbitúricos não se sabia que poderia causar dependência, mas já havia inúmeras pessoas dependentes. Hoje há normas e leis que dificultam uma pessoa obter esse composto. Os barbitúricos provocam dependência física e psicológica, diminuição em várias áreas do cérebro, depressão na respiração e do sistema nervoso central, depressão na medula, depressão no centro do hipotálamo, vertigem, redução da urina, espasmo da laringe, crise de soluço, sedação, alteração motora. Metadona, em quarto lugar, metadona ou ópio. O ópio, do grego ópion, suco de papoula, pelo latim ópio, é um suco espesso que se extrai dos frutos imaturos ou cápsulas de várias espécies de papoulas soníferas, gênero papaver, que é utilizada como narcótico. O uso do ópio mascado ou fumado que se espalha no Oriente provoca a euforia seguida de um sono onírico, ou seja, sonhos. O uso repetido conduz ao hábito, à dependência química e a seguir uma decadência física e intelectual, uma vez que é efetivamente uma droga destruidora do organismo. Para se fumar o ópio, eu não quero detalhar aqui para não estimular ninguém a consumir. Deixa eu ver.
Em quinto lugar, temos o álcool, né, que é bebida alcoólica, de forma geral. A bebida alcoólica pode ser considerada como a droga mais vendida no planeta e o alcoolismo dela decorrente é um sério problema de saúde pública mundial. Pesquisas recentes sobre os efeitos do álcool no cérebro de adolescentes mostram que essa substância consumida num padrão considerado nocivo afeta as regiões responsáveis por habilidades como memória, aprendizado, autocontrole e principalmente a motivação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estudos apontam que o consumo baixo ou moderado de álcool resulta numa redução no risco de doenças coronárias. Porém, a OMS adverte que outros riscos para a saúde e o coração associados ao álcool não favorecem uma recomendação geral do seu uso. Foi comprovado que o consumo moderado de álcool está associado a um maior risco de doença de Alzheimer e outras doenças senísticas, angina no peito, ou dor no peito, no caso, fraturas e osteoporose, diabetes, úlcera duodenal, cálculo biliar, hepatite A, linfomas, pedra nos rins, síndrome metabólica, câncer no pâncreas, doença de Parkinson, artrite reumática e gastrite. Isso sem falar da cirrose, né, que é uma das principais doenças causadas pelo álcool. Sobre se nós devemos tomar álcool ou não, eu tenho um vídeo também no meu canal, se o crente pode consumir bebida alcoólica. Eu particularmente creio que o álcool, em hipótese alguma, deve ser consumido, não somente por causa do escândalo, mas também porque realmente destrói o organismo, né? E nosso corpo é templo do Espírito Santo, como eu relatarei aqui no final do vídeo. Então, na dúvida, não tome álcool. Eu faz tempo que eu não tomo mais álcool, nada, nem vinho, nada de álcool, então eu quero evitar ao máximo, né? E você também deveria evitar, essa opinião minha, né? De abstinência total de qualquer tipo de álcool, inclusive vinho, bombom de licor, enfim, qualquer coisa que contenha álcool, enfim, evite. Em sexto lugar, a cetamina. O cloridato de cetamina é uma droga dissociativa usada para fins de anestesia, com um efeito hipnótico e características analgésicas. Conhecido remédio para cavalo, é consumida por conter efeitos psicotrópicos, os quais vão de um estado de leve embriaguez até a sensação de desprendimento da alma em relação ao corpo. Pode ser inalada, engolida. Essa droga aumenta a resistência vascular pulmonar, que em pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC, comum em fumantes e bronquíticos, e se utilizado para essas pessoas pode precipitar uma insuficiência cardíaca direta. Acho que é insuficiência cardíaca direita, né, do lado direito. Também aumenta a pressão arterial e o consumo de oxigênio pelo coração, podendo levar a um infarto fulminante do miocárdio. Em sétimo, benzodiazepinas. Pertencente ao grupo de fármacos ansiolíticos, essa droga é usada no tratamento sintomático da ansiedade e insônia. Remédio para ansiedade, né? Insônia, essas coisas. A benzodiazepina vem em forma de comprimido e seu uso causa dependência psicológica e física, dependendo da dosagem e da duração do tratamento. A dependência física estabelece-se após 6 semanas de uso, mesmo que moderado. Os problemas de dependência e abstinência são comparáveis aos de outras substâncias que causam dependência, tendo se transformado nos países onde há um uso mais generalizado num problema de saúde pública que só agora começa a ser reconhecido na sua verdadeira escala. Oitavo, anfetamina. Em estado puro, as anfetaminas têm a forma de cristais amarelados, com sabor intragavelmente amargo. Geralmente ingeridas por via oral em cápsulas ou comprimidos de 5 mg, as anfetaminas também podem ser consumidas por via intravenosa. Eu não quero dar detalhes aqui para não incentivar ninguém a fazer isso. Nas últimas décadas, a anfetamina tem sido usada em massa em tratamentos para emagrecer, já que a droga é temporariamente eficaz na supressão do apetite. No entanto, conforme o tempo passa, o organismo desenvolve tolerância à anfetamina e torna-se necessário aumentar cada vez mais as doses para se conseguir os mesmos efeitos, o que pode fazer com que o apetite desapareça e torne o usuário anoréxico, ou seja, magro demais, pele e osso. Ao contrário do que os médicos pensavam quando se começou a utilizar a anfetamina, a droga não causa dependência física, mas psicológica, podendo chegar a tal ponto em que o abandono de seu uso torna-se praticamente impossível. Por isso que muita gente morre ao consumir anfetamina. Em nono lugar, o tabaco, que é o famoso cigarro. A forma mais comum, mais legalizada de cigarro. O tabaco é o nome comum dado às plantas do gênero Nicotiana L. solanaceae, em particular a Nicotiana tabaco, originários da América do Sul, da qual é extraída a substância chamada nicotina. O usuário da nicotina apresenta um cigarro, charuto, cachimbo e rapé
aumenta a probabilidade de ocorrência de algumas doenças como, por exemplo, infarto do miocárdio, bronquite crônica, enfisema pulmonar, derrame cerebral, úlcera digestiva, etc. Após uma tragada, a nicotina absorvida pelos pulmões chegando ao cérebro geralmente em 9 segundos. Os efeitos são uma leve estimulação do cérebro e diminuição do apetite. Não há, na realidade, nenhum efeito mais intenso ou importante. No entanto, o cigarro tem um potencial muito grande de provocar câncer, já que o fumo contém cerca de 80 substâncias cancerígenas. Há também estudos mostrando que as pessoas que fumam entre 1 e 2 maços de cigarros por dia vivem cerca de 8 anos a menos do que aquelas que não fumam. Então, eu tenho um vídeo também no meu canal onde eu falo a respeito do tabaco e da maconha, está aqui se você quiser olhar. E eu nem lerei aqui muito sobre a maconha, o que a Wikipédia postou sobre a maconha, porque a Wikipédia é claramente pró-maconha. A Wikipédia é mantida por uma ONG de esquerda, e então a Wikipédia, por ser de esquerda, ela é pró-maconha. Ela é a favor da liberação da maconha. Então, se você quiser saber o que eu penso a respeito tanto do tabaco quanto da maconha, é só dar uma olhada aqui. Nessa lista aqui de 2009, em 10º lugar aparece a buprenorfina. A droga que é derivada da heroína e serve como substituto para os usuários de ópio e de heroína que já estão viciados e completamente destruídos pela droga. Vem fazer com que o adicto, ou viciado, não sinta a ressaca da abstinência tão violentamente que a médio prazo lide de forma mais saudável com o fim do vício pelo ópio e pela heroína. Esse medicamento de substituição tem revelado bons resultados e funciona da seguinte maneira. No começo, deixa eu ver, eu também não mencionarei aqui para não incentivar ninguém a usar. Aqui nessa lista não consta o crack por ser um subproduto da cocaína. É considerada a droga do submundo, né? Porque o crack é vendido bem barato, né? Acho que a droga mais acessível é o crack. Só que a pior droga do mundo tem o crocodilo também, tem umas X, não sei das quantas lá, mas a pior droga do mundo é a... Deixa eu ver. Fentanil. Aqui, ó. A pior droga do mundo já está no Brasil. Dose do tamanho da ponta de um lápis pode ser fatal. Aqui está falando para o psiquiatra Viktor Frankl. Deve ser alemão. A epidemia do uso de drogas é o sintoma de algo maior, a perda do sentido de valores tradicionais. Isso aqui é do Brasil Paralelo, né? Vejamos o que fala aqui sobre o fentanil. Em fevereiro deste ano, no caso, este ano é 2023, ano passado, em fevereiro do ano passado, foram encontrados 31 frascos de fentanil em Cariacica, município do Espírito Santo. Quando a notícia veio à tona, 2 agentes americanos vieram para o Brasil e investigaram como as drogas chegaram ao país. Segundo Ivan Sean, chefe do escritório das agências antidrogas dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, é a primeira vez que ficamos sabendo que houve uma apreensão de fentanil no Brasil com traficantes de drogas. Os Estados Unidos e o Brasil têm um parceiro de trabalho para facilitar e trabalhar, aí cortou aqui na hora de imprimir, mas enfim, continuando aqui. Sobre o fentanil, a droga é produzida a partir do analgésico moderno mais forte que a morfina. Originalmente, o fentanil foi desenvolvido para aliviar as dores de pacientes com câncer grave. A potência da nova droga equivale a 100 vezes a potência da morfina e 50 vezes a da heroína. Nos Estados Unidos, mais de 70 mil pessoas morreram em 2022 por overdose de fentanil, fazendo com que a droga tenha sido classificada como a pior do mundo. Com as descobertas no Brasil, a polícia investiga se a droga está sendo produzida e disseminada no território nacional. Em 4 de julho de 2023, a Polícia Civil do Espírito Santo prendeu traficantes de cigarros eletrônicos que possivelmente estavam usando fentanil nos produtos. As investigações sobre a nova droga realizaram diversos mandados na região da Grande Vitória e ainda estão em andamento. E aqui é a causa, né? O Viktor Frankl disse que em meados do século XX, o Viktor Frankl avaliava que o vazio existencial era o estado predominante da nova geração norte-americana e que também havia se disseminado para as demais sociedades ocidentais e orientais. Por isso que tantas pessoas, principalmente militantes de esquerda, estão apoiando a continuidade da Cracolândia, né, que os usuários de drogas têm que ser tratados como questão de saúde pública e não questão de polícia, enfim. O homem que sobreviveu à prisão no campo de concentração em Auschwitz afirmava que problemas como uma depressão e vício em drogas aumentariam. Segundo ele, a sociedade está perdendo seus valores principais
e os princípios que davam sentido para a vida. Então, o aumento alarmante das overdoses por drogas nos Estados Unidos é um dos principais sintomas da derrocada social contemporânea. Em diversos momentos históricos dos acontecimentos nos Estados Unidos já se provaram um termômetro do que acontecerá no Brasil, e a vinda do fentanil parece mais um desses casos. Então, eu no final do vídeo eu falarei realmente qual que é o problema, né? E eu quero ler também sobre as drogas depressoras, rapidamente sobre as drogas depressoras, né? E dentre as quais, né, estão a maconha, né? Estou falando das drogas, o álcool é uma droga depressora, a valeriana, a maconha, né, que eu já mencionei aqui. Deixa eu ver aqui, outra droga mortal aqui. Aqui tem, no caso, erva cidreira, maracujá, camomila. Agora vejamos aqui. Vou pulando aqui para... Eu não quero falar aqui sobre a maconha, como eu já disse, né? A Wikipédia é pró-droga, né? Pró-maconha. Agora, drogas alucinógenas. O alucinógeno, droga psicodélica ou psicadélica, droga alucinógena, droga alucinogênica, ela produz alucinações, né? Então, dentre as piores aqui, vamos lá. Tem a mescalina, ergina, muscimol, psilocina ou psilocibina, armina, ayahuasca, né, que é usado pelos integrantes da seita, como é que fala? Santo Daime. O Santo Daime usa ayahuasca, que tem propriedades alucinógenas, né? E na cerimônia do Santo Daime, a pessoa que fica sob efeito da droga, ela faz xixi, faz cocô, eles usam uma roupa branca, né? Quando eu estou sob efeito da droga, né? Que ela é tomada, como se fosse um chá mesmo, e a pessoa faz xixi, faz cocô, é uma sujeira só, vomita, ou seja, é um negócio nojento, né? E... Ó, o efeito. Deixa eu falar sobre o efeito das drogas alucinógenas. Elas são assim chamadas por um dos seus possíveis mais relatados efeitos, que é a propriedade de causar alucinações, falsas percepções e visões irreais ou oníricas aos seus utilizadores. Outros nomes propostos também são associados a efeitos atribuídos a relatados, tais como psicomiméticos, psicotomiméticos e psicotogênicos, por induzir efeitos semelhantes à psicose, mais especificamente alucinoses e alucinações. Psicodélicos, por sua propriedade de fazer aparecer e revelar a psique oculta, enteógeno, pelo reconhecimento antropológico de que tal classe de substâncias é frequentemente utilizada em mais diversas culturas e rituais religiosos, como o do Santo Daime. Deixa eu dar uma olhada aqui agora no LSD, né, que é o alucinógeno mais famoso, né, pelo menos um dos mais famosos. LSD, psilocibina e mescalina variam com o tempo de ação, produzem intolerância cruzada e não produzem independência fisiológica. As duas últimas estão associadas a vômitos como efeito colateral, né? Esse último efeito pode estar relacionado à alta concentração de 5-HT, encontrado nas células enterocromarfins do trato gastrointestinal, ou uma não bem conhecida interferência do centro de vômito e postura do bulbo. Em grandes doses, esse neurohormônio é sedativo. Sua ação depressiva, entretanto, é bloqueada pela clorpromazina. É antagonizado pelo LSD, que levou à elaboração de teorias serotoninérgicas sobre a esquizofrenia. Contudo, os antagonistas da serotonina não são alucinógenos. Deixa eu ver. Se fala mais alguma coisa aqui. Efeitos colaterais. Isso aqui que interessa. A utilização dessas drogas com fins recreativos, inclusive o LSD, sem controle adequado, oferece sérios riscos. As drogas sintéticas, a exemplo do LSD, anticolinérgicos e êxtase, né, que é usado nas baladas, né, que é aquela pílulazinha, que chamam de balinha, né, no vocabulário do mundo das drogas, o êxtase ou êxtase, acho que a pronúncia certa é essa, ele é chamado de balinha. No caso, LSD, anticolinérgicos e êxtase podem
entre outros efeitos adversos, causaram a confusão da noção de tempo e de espaço e causaram um efeito similar ao sonho e às psicoses do distúrbio de comportamento. Aí, referências a efeito clastogênico, quebra de cromossomos e pesquisa de 1975 com LSD in vitro e aumento do número de abortos. Deve-se ressaltar que essas instruções... deixa eu ver. Aqui, mais uma vez, a Wikipédia apoiando o consumo de drogas, né? Deixa eu ver. Enfim. Também eu quero... Acho que sobre drogas, basicamente é isso, né? E agora eu quero falar sobre as drogas. Uma resposta ao consumo de drogas é o que está escrito aqui na primeira carta aos Coríntios. Eu quero ler primeiramente o capítulo 3, versículos 16 e 17 e o capítulo 6, versículos 19 a 20. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, esses dois trechos da primeira carta de Paulo aos Coríntios demonstram claramente que o suicídio é pecado, e quem se suicida vai para o inferno. Mas e quando a pessoa não sabe o que está fazendo? Aí é outra coisa. Se a pessoa está fora de sua sã consciência e se mata, aí é outra história. Agora, se a pessoa é consciente, ela comete suicídio de forma consciente, sabendo o que está fazendo, a pessoa vai direto para o inferno. Isso é óbvio. Porque ela destruiu o templo do Espírito Santo, como relatei aqui nesse texto bíblico. Agora vamos para os outros dois tipos de apocalipse zumbi que estão ocorrendo com muita frequência na nossa sociedade atual, que é o vício em jogos e o vício na internet. Sobre o vício em jogos, aqui tem um vídeo onde eu falo a respeito da jogatina, inclusive dos bets. Existe muito hoje em dia, né? Inclusive no próprio futebol, de uma certa forma, né? O Campeonato Brasileiro e outros campeonatos ao redor do mundo são patrocinados por empresas de apostas. No Brasil, teoricamente, o jogo é ilegal, a jogatina no caso, mas existem muitos tipos de jogatinas que são legalizadas, e o bet é uma delas. As pessoas, em muitos países, o bet sempre foi legalizado. Por exemplo, o Reino Unido, por exemplo, uma das principais atividades, né, dos britânicos é aposta, eles apostam tudo. E o Brasil também está entrando para essa onda de apostar. E agora com o celular, com a era do smartphone, piorou, porque existem dezenas ou centenas de aplicativos de jogatina, né, de aposta, que viciam as pessoas ficam dependentes desses vícios. E dificilmente consegue sair. A pessoa começa a roubar as coisas, começa a vender tudo que tem dentro de casa. É a mesma coisa que acontece com a droga, né? Com maconha, cocaína, crack. A pessoa vende tudo que tem, ou rouba o vizinho, faz um monte de bobagem, um monte de besteira, e acaba para poder sustentar o vício em jogo, né? Aqui eu não estou falando somente do poker, né? O poker já era um vício antigo, né? O cassino, loterias, né? A gente fica viciado em loterias, né? Mas o bet, né? Os aplicativos de apostas, principalmente voltados para o futebol, se tornaram um vício terrível, um vício cruel, que está destruindo muitas famílias. Eu creio que logo, se não demorar para voltar, o vício em jogo superará o vício em outras drogas. Inclusive o vício em drogas como cocaína, maconha, crack. Então o vício em jogos, de apostas, né, em aplicativos de apostas, jogatina, de uma certa forma, em geral, está se tornando um vício terrível, que está destruindo muitas famílias, destruindo muitos casamentos. Então é preciso tomar muito cuidado com os efeitos malignos desses aplicativos de apostas. É por isso que eu sou totalmente contra, eu sou contra a rifa também, né? Tem que deixar bem claro. Eu sou contra a rifa. Rifa para mim sempre foi pecado e continuará sendo pecado. Portanto, se você tem essa prática de fazer rifa,
Ah, mas o motivo é nobre. E daí? Rifa é pecado, pronto, acabou. É um tipo de aposta, um tipo de jogatina onde você está ganhando e outras pessoas saem perdendo. E finalmente quero falar sobre aqui que um dos piores vícios, né, dentre esses 3 vícios que mencionei, um dos piores, né, tão horrível quanto, que é o vício em internet, principalmente em redes sociais. Porque a pessoa, é praticamente difícil hoje em dia você não entrar num ônibus, em qualquer transporte, metrô, ônibus, trem, avião, né? Avião nem tanto, né? Mas em ônibus, metrô e trem, é muito comum você ver pessoas no celular sem interagir com o mundo em volta delas. A pessoa fica praticamente num submundo, né? Como se fosse um multiverso, um metaverso, enfim. A pessoa fica isolada do mundo exterior, fica só no mundo virtual, nas redes sociais, completamente desconectada da realidade. Essa ameaça foi retratada no filme, no desenho, né, Wall-E, né, quando o Disney ainda fazia coisas que prestavam. Hoje a Disney virou pura lacração, mas no filme Wall-E demonstra claramente isso, né? O que o mundo, se Jesus demora para voltar, o mundo será exatamente daquele jeito que aparece no filme, né? As pessoas, né, ultra obesas, né, sentadas em cadeiras flutuantes, conectadas a telas de computador, a um mega programa, né, de computador, controlando as mentes dessas pessoas, mantendo-as totalmente desconectadas do mundo exterior. Então a tendência mundial é essa, né, do celular. Esse celular que eu estou usando para gravar esse vídeo agora, ele está se tornando praticamente algo que está tirando as pessoas da realidade, desconectando as pessoas do mundo exterior. A pessoa está sendo enfiada numa Matrix, enfiada num universo paralelo, e muitos não conseguem mais sair desse universo paralelo. Muitas pessoas ficam... É claro que existem os videojogos também, né? Eu poderia incluir os videojogos aqui, porque os videojogos, eles colocam as pessoas em realidades paralelas, né? Porque a maioria dos videojogos atualmente são online. Existem os videojogos offline também, né? Nos videogames convencionais, né? Como PlayStation e outros mais. Mas a maioria dos videojogos atualmente é online. Então a pessoa joga em tempo real com outras pessoas, até mesmo de outros países, né? De fora do Brasil. E então videojogos como League of Legends, jogos de futebol, né, por videogame, Counter-Strike, Free Fire, qual que é o outro lá agora? Esqueci o nome do jogo. Tem o League of Legends, Free Fire, tem o Fortnite, tem o Counter-Strike e por aí vai. São videojogos extremamente viciantes, extremamente... a pessoa fica dependente daquilo, fica a madrugada inteira jogando aquilo, troca o dia pela noite, ou então fica o dia inteiro jogando. Existem muitos relatos pelo mundo de pessoas que morreram de tanto ficar jogando videogame, morreram por inanição, porque deixaram de se alimentar, deixaram de ir ao banheiro, ficaram só jogando sem parar e morreram. E muitas pessoas estão nessa autodestruição do corpo humano. E uma resposta para você, a Bíblia também tem respostas para isso. A pessoa, além desse texto que eu li anteriormente, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16, 17, 6, 19 a 20, tem também a Bíblia também responde por meio do livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 17, onde diz o seguinte: meu xará apóstolo escreveu dizendo o seguinte: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, entrantes de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e demonstrando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai.
E você só conseguirá fazer isso se estiver conectado no mundo real, com pessoas reais, abraçando as pessoas, sentindo o cheiro delas, tendo contato visual com elas, assim, tocando a mão, apertando a mão, enfim, sentindo o calor humano, enxugando suas lágrimas, enfim, isso só é possível no mundo real. É possível fazer algo parecido com isso no mundo virtual, como nas redes sociais? É possível, mas não é a mesma coisa do que estar presencialmente num lugar, interagindo com uma pessoa, ouvindo a voz dela, olhando no fundo dos olhos dela, cumprimentando, abraçando. Não você só conseguirá viver o que está escrito aqui se você estiver no mundo real, se você fizer parte do mundo real, inclusive congregando numa igreja, ou seja, não fique trancado dentro de casa achando que consegue ser crente, consegue ser cristão sem ir para um templo, sem participar de um culto presencial. Estar junto de irmãos de carne e osso, irmãos físicos, de irmãos de verdade, que você pode apalpar, que você pode abraçar, que você pode cumprimentar, ouvir a voz dela, olhar para os olhos dela, é incomparável. Você jamais conseguirá ser cristão de verdade, fiel a Jesus Cristo, só trancado dentro de casa. Já basta o que aconteceu durante a pandemia de Covid-19, que nós ficamos obrigados a ficar trancados dentro de casa durante meses, sem poder abraçar as pessoas, sem poder cumprimentar as pessoas. Então, a pandemia de Covid-19 foi uma lição, foi de Deus para nós, para darmos valor, para valorizarmos o contato físico com as pessoas no mundo real, no mundo presencial, fora da internet. Então, este vídeo é um alerta para você que está escravizado por algum vício, principalmente o vício de drogas, vício de jogos e vício de internet. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, oferece para você soluções. Leia a Bíblia, assista os vídeos que eu deixei aqui, os que eu deixarei aqui na tela final, para que você receba da parte de Deus esclarecimento, receba tudo que for necessário para se libertar de todo tipo de prisão, de escravidão que o mundo impõe a você, tirando você fora da realidade, colocando você numa matrix, colocando você num universo paralelo, fora do universo real, porque à sua volta existem pessoas de carne e osso, pessoas que precisam do nosso apoio, do nosso abraço, de nossa solidariedade, pessoas que precisam de gente de verdade perto deles, oferecendo um ombro amigo, pessoas que se relacionem com você, que conversem com você olhando nos seus olhos, que estejam dispostas a abraçar você, a ajudar você, se você estiver passando por algum momento difícil, por algum problema. Então, leia a Bíblia de papel, né? Repito o que eu disse em outros vídeos. Compre uma Bíblia de papel, não fique dependendo só da Bíblia da internet. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, seus favoritos, que o Deus abençoe e até depois, se quiser.